Fala, criatura do Mundo Geografia, aqui professor Giba, aí o assinante do Mundo Edu, o parceiro do Mundo Edu, o cara que vai entrar na universidade, o cara que vai passar pelo Enem, o cara que vai passar no vestibular, o cara. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, va! Bom, criatura, esse é o nosso segundo vídeo sobre população brasileira. No primeiro nós falamos sobre o povo brasileiro, sobre a composição do povo brasileiro. Agora nós vamos falar sobre estrutura populacional e indicadores socioeconômicos. E na verdade, a gente já está falando de população brasileira porque você já viu população geral. Não viu ainda? Você vai nos vídeos relacionados. Aqui em cima nós devemos ter o vídeo sobre população brasileira, o povo brasileiro. No plano de estudos, no segundo ano, você terá lá 4 vídeos sobre população geral, que também serve para a população brasileira, população, conceitos demográficos, população, teorias demográficas, população, estrutura populacional e população, migrações e IDH. Esses 4 vídeos do segundo ano, mais esse vídeo de povo brasileiro, são os vídeos anteriores a esse aqui. Além disso, aqui embaixo, nós temos o nosso material em PDF com exercícios, com todos os gráficos dessa aula e um pouquinho mais sobre alguns textos que vão ajudá-lo a entender um pouquinho mais além do que eu estou falando nesses minutos de vídeo. A primeira coisa que você vai lembrar é que o Brasil apresenta uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de aproximadamente 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. O que me diz que o Brasil é um país populoso, sim, é o quinto mais populoso do planeta e é um país pouco povoado porque já não tem tanta gente assim. Nós vamos ter principalmente no centro-sul, um pouquinho mais de pessoas no litoral e as regiões norte e centro-oeste como grandes vazios demográficos. Aí você deve pensar, não é tanto assim, né, professor? Você está exagerando. Não, olha o nosso mapa aqui ao lado. Esse é o mapa da densidade demográfica brasileira. Quanto mais escuro, maior a concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Vejam o centro-oeste, vejam a Amazônia. Tirando ali no caso da região norte, os arredores de Belém, os arredores de Manaus, o resto, um grande vazio demográfico. É a última região a ser ocupada dentro da lógica econômica brasileira. A penúltima foi o centro-oeste, que tem o seu período de maior ocupação no século XX. Enquanto que as regiões mais litorâneas, principalmente a região sudeste e região nordeste, aquelas mais ocupadas durante o período colonial, por serem tropicais e próximas do litoral, são ainda hoje as regiões mais populosas do Brasil. Vamos lembrar das pirâmides etárias. Essa aqui é a pirâmide etária brasileira em 2010. Do lado direito, mulheres, do lado esquerdo, os homens. Lembrem que a base são os jovens. Vejam que existem hoje mais adultos do que jovens no Brasil. E existe uma tendência de alargamento do topo dessa pirâmide. Na verdade, estamos tendo menos filhos e aumentando gradativamente o número de idosos. Essa aqui é a pirâmide de 1980 e essa será a pirâmide de 2030. Vejam uma comparação rápida entre as três. 1980, base larga, topo estreito. 2030, base estreita e topo cada vez mais largo. 2010, a gente diz que é uma pirâmide de transição demográfica. Bom, essa é a classificação etária da população. E por sexo, a classificação é simples. 51% de mulheres, 49% de homens. Há hoje no Brasil um maior número de mulheres em relação ao número de homens, que é uma característica em praticamente todos os países do mundo, já que as mulheres têm maior expectativa de vida, se cuidam muito mais, enquanto os homens
se cuidam menos, cuidam muito menos da própria saúde, tem, na verdade, são as principais vítimas da violência, as principais vítimas das drogas, alcoolismo, trânsito, ou seja, nós não nos cuidamos tão bem e as mulheres são sim mais cuidadosas, são as pessoas mais inteligentes de uma sociedade, são as pessoas que se qualificam mais, exatamente isso que eu estou falando, elas se qualificam mais do que os homens porque existem mais mulheres no ensino superior em relação ao número de homens. Porém, infelizmente, ocupam muito pouco ainda cargos de chefia. São maioria, são mais qualificadas enquanto mão de obra, recebem menos do que os homens em média e ocupam poucos cargos de chefia. Existe nitidamente ainda uma estrutura machista dentro da sociedade brasileira. Cuidado, porque às vezes algumas pessoas acabam falando o que não sabem. Eu tenho um amigo, um colega, eu não vou expor ninguém numa videoaula com uma abrangência tão grande no Brasil, talvez até porque talvez alguns de vocês conheçam. Ele trabalha História no Mundo Edu e ele um dia veio falar comigo o seguinte: Giba, meu querido, olha só, você que conhece mais os dados aqui, você trabalha aí com essa rapaziada do Mundo Edu, você conhece mais os dados de população. É verdade que na nossa cidade existem 4 mulheres para cada homem? Até porque eu não tenho essas 4 mulheres, nem esse homem. Ah, tá. Não é verdade. A não ser que a sua população tenha tido uma guerra entre os homens, não existem 4 mulheres para cada homem. Ou se tiver, me falam de essa cidade, para eu não ir até lá. Gay! Na verdade, o que existe no Brasil é 51% de mulheres, 49% de homens. Existem, na verdade, para cada 100 mulheres no Brasil, 97 homens. Ou seja, não é um número tão grande assim. Nós não vamos ter o dobro, muito menos o triplo, muito menos 4 vezes mais mulheres do que homens no nosso país. Existe, na verdade, um pequeno predomínio. Claro que esse pequeno predomínio vai dar algo em torno de 5 a 6 milhões de mulheres a mais do que o número de homens. Agora, criatura, eu quero que você veja esses gráficos aqui. Esse é o gráfico da fecundidade, número de filhos por mulher no Brasil. Vejam que em 1940, as mulheres brasileiras tinham, em média, 6,2 filhos cada. Em 1950, esse número foi para 6,2. Em 1960, 6,3. Em 1970, as mulheres brasileiras passam a ter 5,8. E esse número começa a cair, até que, em 2010, o censo afirma que as mulheres brasileiras têm 1,9 filho por mulher. E o número ainda caindo. Vamos lembrar que o número ideal para que se mantenha a taxa de reposição de mão de obra é em torno de 2 a 2,1 filhos por mulher. Desse lado, nós temos a esperança de vida ao nascer. Vejam que, em 1940, os brasileiros sonhavam em viver 42 anos. Exatamente isso. A expectativa de vida do brasileiro era 42 anos. Se mantém e começa a subir aos poucos, vai subindo aos poucos e vai subindo, até que em 2010 essa expectativa de vida estava por volta de 73 anos. Ou seja, pelos 2 gráficos que eu falei para vocês, confirmam o que a gente falou antes em pirâmides etárias. Cada vez menos jovens, cada vez mais idosos. Você terá menos filhos do que o seu pai e provavelmente viverá mais tempo do que ele. Um outro ponto que chama atenção na nossa população
são os indicadores socioeconômicos. E, infelizmente, nós vivemos num país em que há uma grande concentração de renda. Criatura, para você entender, os ricos brasileiros recebem 42 vezes mais do que os pobres. Existem no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Pobreza pega. 16 milhões abaixo da linha da miséria, pobreza absoluta ou pobreza extrema. A grande concentração de renda no Brasil é um grande problema. E se nós formos analisar esse mapa aqui ao lado, ele diz que existem mais pobres na região nordeste do Brasil, onde mais da metade da sua população vive com menos do que $2 por dia, 53% aproximadamente da população nordestina vive abaixo da linha da pobreza. Isso representa aproximadamente 28 milhões de pobres. Para efeito de comparação, é o equivalente a toda a população da região sul do Brasil. Isso mesmo, o que o sul tem de população, o Nordeste tem de população abaixo da linha da pobreza. Então você deve pensar, bom, o Sul então é bom, é ótimo, tem o menor número, 18% da população abaixo da linha da pobreza. Só que esses 18% representam algo em torno de 5 milhões de pobres. E aí nós entramos nessa questão de pobreza, trabalhando com a idade, com a longevidade e também trabalhando com alguns índices de educação. Bom, espera aí. Educação, saúde e renda são os 3 indicadores básicos de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano desenvolvido pela ONU. E se nós trabalharmos esses 3 indicadores, nós vamos ter esse indicador principal, o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai dizer que no Brasil, o Estado ou unidade federativa com melhor qualidade de vida é o Distrito Federal. Em segundo lugar, nós teremos o Estado de São Paulo. Em terceiro lugar, Santa Catarina. Os 2 piores são Maranhão, que é o 26º, e Alagoas, há alguns anos já como pior IDH do Brasil por estado. Se formos trabalhar com municípios, o município de melhor qualidade de vida no Brasil é São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Muito porque a renda desse município é extremamente elevada, a arrecadação de impostos pela prefeitura também muito grande e óbvio que está próximo de uma região extremamente dinâmica, com fácil acesso à educação e a hospitais. Isso, aliado a um processo de boa intervenção política, gera uma boa qualidade de vida. Há algum tempo, São Caetano do Sul representa a cidade de melhor qualidade de vida no Brasil. Pelas capitais, a melhor será então Florianópolis, que no Brasil é a 3ª melhor cidade em IDH e a melhor capital em Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui nós temos o mapa do IDH brasileiro. Vejam que apenas o Distrito Federal está de cor diferente, que representa pela nossa legenda o grupo de mais alto IDH, o único que estará acima de 0,8. Vamos lembrar que quanto mais próximo de 0, pior, quanto mais próximo de 1, melhor, está 0,8, o único que estará acima de 0,8. Os outros, nessa cor predominante, estarão no nível mais baixo, enquanto que aqueles grupos ali, principalmente no centro-sul, estarão bem, mas não tanto. Exatamente isso, bem, mas não tanto. O Brasil hoje ocupa a posição 85 no ranking do IDH. Segundo a ONU, existem 84 países melhores do que o Brasil para se viver. Num universo de 187 países, o Brasil ocupa a posição 85. Dentro da América do Sul, nós estamos à frente do Paraguai, da Bolívia, do Suriname e só. Sério? Então, criatura, de maneira geral, nós vamos perceber que aquelas regiões do Centro-Sul representam melhor qualidade de vida.
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, representam uma qualidade de vida um pouquinho melhor dentro do país. Enquanto que as piores condições se encontram na região Nordeste. Se nós formos fazer uma análise histórica, a região Nordeste foi a que mais absorveu população escrava. Os escravos que não foram bem absorvidos na sociedade brasileira, viveram à margem por muito tempo dessa sociedade e, obviamente, que os frutos dessa péssima ação política por séculos vão gerar uma qualidade de vida mais precária. Não quer dizer que isso não tenha remédio. O remédio é ação política, mas a ação política não cai na sua prova de geografia. O que cai na sua prova de geografia são dados, são números, são mapas, são gráficos. E se por acaso algum dos mapas, gráficos ou informações faladas nesse vídeo você não conseguiu pegar, você não conseguiu interpretar adequadamente, vai e clica aqui embaixo